Shalom, princesa linda, mulher de joelho, tudo bem com você? Hoje a gente vai começar a estudar a epístola de 2 Coríntios, amém? Epístola, eu olhei no dicionário, é uma carta ou uma lição dos apóstolos dirigida às primeiras comunidades cristãs. Carta dedicatória de uma obra literária. Então, 2 Coríntios, 1 Coríntios foi escrito ali, né, ao povo de Corinto, e 2 Coríntios também. Mas 2 Coríntios foi especificamente a todos os santos em toda a Acaia, como está no versículo 1. Acaia era a Grécia moderna, amém? Como nós falamos ali em 1 Coríntios, Paulo estava muito exortando os cristãos, os santos ali, a não se preocupar muito com a sabedoria humana, a se engrandecer com isso, mas buscar uma sabedoria de Deus, buscar fazer as coisas por amor a Deus, por amor ao próximo, amém? E 2 Coríntios vai enfatizar muito, o tema central, se é que a gente pode dizer assim, dessa epístola, é sobre a obediência a Cristo. E essa obediência a Cristo significa respeito, submissão à autoridade do mensageiro de Cristo, amém? E o segundo tema que a gente vai enfatizar também bastante aqui é a necessidade, a importância de dar sem egoísmo, tanto no serviço cristão, como compartilhando os seus bens, os seus recursos com o seu próximo, amém? E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar muito ao seu coração e ao meu coração. E eu quero agradecer aqui com você pelo tempo que nós passamos juntos em 1 Coríntios e já pedir a Deus que esteja conosco no estudo de 2 Coríntios, amém? Pai, obrigado pelo tempo que passamos juntas, buscando a palavra do Senhor, baseado em 1 Coríntios. E eu quero agora, Deus, pedir ao Senhor, nos conduza nesse estudo dessa epístola de 2 Coríntios, Pai. Usa as nossas vidas, fala conosco, ministra nossos corações, nos dê liberdade de amar ao Senhor, buscar a Tua palavra, de estar na Tua presença, de ouvir a Tua voz. Espírito Santo, nos conduza. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, nós queremos ser curadas, libertas, transformadas por Ti, impactadas pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém? Vamos estar conosco até o finalzinho de 2 Coríntios, sem desistir? Todos os dias, juntinhas, vamos? Buscando da palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Aqui, Paulo ele começa dizendo que, olha, nós passamos por muitas tribulações. E essas tribulações, as quais nós somos consoladas por Deus, são para que também a gente aprenda que os outros também passam por tribulações e a mesma consolação que a gente recebe por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas também receberão essa consolação. E aqui eu achei lindo que quando eu comecei a estudar, às vezes, eu não sei se você tem essa sensação, mas parece que o meu problema é pior do que todo mundo. Parece que só eu tô passando por problema. Parece que só eu tô passando por tribulação. Você já sentiu isso? Parece que quando você olha, principalmente quando você olha no Instagram, no Face, às vezes até onde você vai, parece que a pessoa tá tão bem. Parece que a pessoa não tem problema nenhum, que só eu que tô passando por problema. Mas isso não é uma verdade. Aqui Paulo, ele fala que todos nós passamos por tribulações. E nós seremos consolados pelo Senhor, e esse consolo virá do Senhor nas nossas vidas, amém? Aqui fala assim, ó, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, como é Ele que conforta em toda a nossa tribulação, aqui no versículo 4 diz assim, para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia também, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que lindo, muitas vezes nós passamos por tribulações, muitas vezes não entendemos o porquê e recebemos o consolo do Senhor para que a gente possa também, ao compartilhar com as outras pessoas que também passam por angústia e tribulações, que elas também serão consoladas por Deus. Porque Deus, ele tem esse poder. Deus, na sua palavra, ele fala que ele não nos abandona. Amém? Isso é muito lindo, esse amor de Deus. E aqui ele fala, ó, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se não for Cristo, minha amada e meu amado, a gente não consegue. A gente não avança, a gente não sai da dor,
a gente não sai da dificuldade. É por meio de Cristo, é por meio do consolo do Espírito Santo de Deus. Amém? No 7 diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis das consolações. Então, minha amada, uma certeza nós temos. Passaremos por tribulações? Sim. Passaremos por angústias? Sim. Mas o melhor, seremos consolados pelo Senhor. Seremos aprovadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém? E aqui fala assim, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Se nós servimos a um Deus que tem poder de ressuscitar mortos, que para nós, humanamente falando, é o impossível, o que mais o nosso Deus não pode fazer? Mas nós precisamos crer, porque a palavra também diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então também nós precisamos crer nisso, que o nosso Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus é o Deus que está conosco sim na tribulação, que está conosco sim na angústia. Ele é o nosso Deus, amém? Diz assim no versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, que com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Se a gente não entender, não compreender e receber isso, que a gente só consegue viver nesse mundo mal, corrupto de pecado, se for na graça divina, se for em sinceridade de Deus, se for em santidade, senão nós seremos levadas pelos ventos, pelas artimanhas de Satanás, pelas maldades do mundo. E para nós permanecermos nesse mundo, que a palavra diz que jaz o maligno, nós precisamos viver na graça de Deus, na graça divina, em santidade, em sinceridade de Deus. Amém? Com essa confiança resolvi ir primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesse o segundo benefício. E aqui ele estava falando, olha, eu vou encontrar com vocês, né? A gente vai estar junto, na Macedônia, voltar a encontrar convosco, ser encaminhado para vós para a Judéia. Aí fala assim, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre nós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. O que ele quis dizer? Sempre nos momentos que a gente quis ir nesses lugares que foi citado em cima, foi por permissão de Deus. Foi porque do Senhor nós ouvimos um sim para estar aí. Porque já teve casos de Paulo que ele queria ir para um lugar evangelizar e o Espírito Santo falou que não. Então aqui ele quis dizer que para esses lugares ali que nós fomos, né, que eu tive ali com eles, tal, com Silvano, Timóteo, foi porque Deus permitiu que sim. E a gente tem que entender isso. Que a gente tem que viver, caminhar, dar o próximo passo, entendendo que precisa ser com a permissão de Deus. Amém? Que lindo, no 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda Corinto. Aqui ele está querendo dizer, eu não voltei ainda porque não era o tempo. Não foi permitido pelo Senhor. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Amém? Aqui ele entende que nós precisamos aceitar e receber que nós temos o penhor do Espírito Santo. O que é o penhor do Espírito Santo? Jesus prometeu que deixaria conosco o Espírito Santo. E esse penhor é essa garantia que Cristo nos deu, que Cristo nos prometeu, e Ele cumpriu
essa promessa que o Espírito Santo estaria conosco. Amém? Então, que em nome de Jesus essa palavra seja real nas nossas vidas. Que nós possamos entender que estamos no mundo, sim, que esse mundo é mau, sim, mas que é na graça de Cristo que nós precisamos perseverar. Que é buscando saber os passos que nós vamos dar nesse mundo, para onde nós formos, até mesmo com a intenção de evangelizar. É o sim de Deus para as nossas vidas? É a vontade de Deus para as nossas vidas? E a gente precisa entender que Cristo, que é Deus que nos ungiu, que é Deus que nos deu Cristo, que é Cristo que nos permitiu, deixou conosco o Espírito Santo. Que nós possamos ter essa liberdade, essa intimidade com o Espírito Santo, de ter essa sensibilidade de ouvir a sua voz e, melhor ainda, ser sensível e obediente a essa voz, amém? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que não venhamos desistir de te buscar, de estar na tua presença, de fazer a tua vontade. Que sejamos sensíveis à sua voz e obedientes a ela, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Receba essa palavra e seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus.